Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pedro aqui para mais um vídeo da gastronomia profissional. Hoje o papo é gestão e eu vou te ensinar aqui a calcular um número que se chama potencial de faturamento do seu negócio. Se você quer aprender então um pouquinho mais sobre potencial de faturamento, me acompanhe em mais um vídeo aqui da gastronomia profissional. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da gastronomia profissional. Hoje então vamos falar sobre potencial de faturamento aí do seu restaurante. Antes de mais nada, vou te pedir rapidamente aqui, deixa o seu like nesse vídeo, é muito importante para que o YouTube leve o nosso conteúdo para mais pessoas. Nós fazemos aqui um conteúdo tão bacana aí para você, não custa nada aí você deixar um like pra gente, para expandir aí, né, levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Se inscreva aqui no canal também, claro, se você gostar aí do conteúdo, se você se interessa por essa área de bares e restaurantes, cafés, azeites e tudo mais. Conheça a nossa plataforma de cursos online no link aqui da descrição e também, é claro, o nosso perfil lá no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial. Vamos embora então direto aí para o nosso assunto, potencial de faturamento. O que é, primeiro, potencial de faturamento? É um número que a gente calcula, principalmente ali quando a gente está implantando um negócio ou está, na verdade, né, desenvolvendo o plano de negócio, onde a gente busca entender qual é o máximo que esse negócio consegue faturar dentro daquela estrutura que a gente tem. Quando eu falo estrutura, eu estou falando tanto de salão quanto de cozinha. Num restaurante onde eu tenho salão, tenho atendimento ao público, é muito mais fácil calcular esse potencial de faturamento, visto que eu tenho ali um X número de cadeiras, um número de cadeiras, e eu consigo então calcular quantos clientes eu recebo ali por hora ou por dia e assim por diante. E nesse sentido, então, conseguir calcular aí o potencial de faturamento de uma forma mais simples. Já os restaurantes que trabalham só com delivery, a gente já tem aí um certo dificultador. Por quê? Porque eu vou precisar analisar qual é o potencial de produção da minha cozinha, de acordo ali com os equipamentos que eu tenho, com o número de funcionários, com a capacitação desses funcionários. Já é um número aí muito mais complicado de se calcular, mas eu vou tentar te ajudar aqui onde é que você vai então encontrar essas informações, beleza? Vamos então para o cálculo mais fácil, que é para aquele restaurante que não está aberto ainda, e que vai então ter um atendimento de clientes nas mesas. E nesse sentido então a gente vai calcular o potencial de faturamento de acordo com o número de lugares, beleza? Então, para calcular o potencial de faturamento, você precisa saber quantas cadeiras, quantos lugares você tem aí no seu restaurante. Isso é fundamental. Não quantas mesas, mas quantos lugares, quantas cadeiras você tem no seu restaurante, quantos locais você tem aí para os clientes se sentarem. Depois você vai ter que calcular e entender qual é o ticket médio do seu negócio, quanto em média os seus clientes irão gastar aí no seu restaurante. Então você tem que fazer uma continha ali, pegar um prato de médio preço, né, com preço médio, uma bebida com preço médio, e aí você faz a somatória ali, imagina como se fosse um cliente consumindo aí no seu restaurante. Você não pode colocar um ticket médio baseado, por exemplo, no prato mais caro, na bebida mais cara, partindo do princípio que o cliente vai consumir a entrada, prato principal, sobremesa, duas bebidas, água, café e assim por diante, porque senão você vai ter um número muito irreal. A gente tem que fazer um cálculo aí mais próximo da realidade. Não é todo cliente que vai consumir entrada, prato principal e sobremesa, assim por diante, aí no seu restaurante, beleza? Então calcule aí um ticket médio que você consiga levá-lo mais próximo da realidade, né? Que seja então mais realista. Depois disso, você vai ter que calcular um número que a gente chama de giro. Quantas vezes esse número de cadeiras no seu restaurante vai girar durante um período de trabalho. Ou seja, eu vou abrir o meu restaurante das 11 da manhã até as 2 horas da tarde. Ele vai ficar aberto durante 3 horas ao público. Quantos clientes eu consigo receber nesse período? Lembrando que aqui a gente não está levando tanto para um lado realista, no sentido de que, obviamente, quando você abre o seu restaurante, você não tem cliente, os clientes vão chegando aos poucos. Então, na primeira hora, muito provavelmente, você não vai ter todos os minutos dessa primeira hora o seu restaurante cheio.
Você vai enchendo ao longo do tempo. E no momento do fechamento é a mesma coisa. Se você fecha às 2, você não vai ter o seu salão lotado às 2 horas da tarde, né? Às 2 horas da tarde, provavelmente você vai ter menos clientes do que você tinha ali no pico de consumo. Porém, quando eu estou falando de potencial de faturamento, é o máximo que eu consigo faturar dentro daquela estrutura, eu vou partir do princípio que eu vou abrir o meu restaurante cheio e vou fechar o meu restaurante cheio. Dessa forma, então, eu consigo calcular justamente o potencial máximo de faturamento do meu negócio. Então, voltando ao exemplo, se você abre das 11 às 2 horas da tarde, você vai ficar aberto durante 3 horas. E aí você precisa pensar quanto tempo o seu cliente vai levar para fazer uma refeição no seu restaurante. Se a gente está falando de um restaurante comercial, onde o cliente vai sentar, consumir o seu prato, tomar uma bebida, pagar a conta e ir embora, ele não está ali a lazer, ele não está ali a passeio, como a gente brinca, ele vai sentar simplesmente para fazer a sua refeição, o tempo de permanência é mais curto. Se é um restaurante de lazer, que vai abrir, por exemplo, das 6 da tarde à meia-noite, muito provavelmente o cliente vai sentar, vai pedir uma bebida, depois vai pedir a comida, vai conversar, ele vai ficar mais tempo dentro do restaurante. Então você precisa entender mais ou menos quanto tempo o seu cliente vai permanecer aí dentro. Dessa forma, você calcula o giro. Vou dar um exemplo aqui bastante simples. Um restaurante que abre das 11 às 2, ele fica aberto durante 3 horas. E suponhamos então que ele tenha um giro a cada hora, ou seja, ele consegue encher todos os lugares do restaurante a cada hora. Então na primeira hora ele enche, da primeira para a segunda hora troca todas aquelas pessoas e da segunda para a terceira hora a mesma coisa, tá? Então você vai ter 3 giros, 3 horas aberto, 1 giro por hora. Pode ser meia hora. Se for meia hora, você vai ter 6 giros, né? Então a cada meia hora você enche o seu restaurante. Lembrando, mais uma vez aqui, só fazendo uma referência, que essa não vai ser a realidade, né? Você não vai ter o seu restaurante cheio do momento em que abre até o momento em que fecha, ok? A gente tá aqui, mais uma vez, calculando uma estimativa, um potencial máximo de faturamento. E também, é claro, né, os restaurantes, eles não giram, né, não trocam os seus clientes a cada meia hora de forma regular. Aqui, mais uma vez, a gente tá fazendo um cálculo que vai me ajudar a entender qual é o limite máximo de faturamento do seu negócio, beleza? Feito isso, estipulado esses 3 números, ticket médio, número de lugares e potencial de faturamento, eu vou simplesmente multiplicar um pelo outro. Dessa forma, então, eu vou encontrar qual é o potencial máximo de faturamento daquele período, daquelas 3 horas. Depois é só multiplicar, então, esse potencial de faturamento do período pelo número de dias ou de períodos que você vai ficar aberto, né? Então, se você vai abrir 5 dias por semana, em 4 semanas no mês, você vai ficar aberto durante 20 dias no mês, vai multiplicar então lá pelo potencial máximo de faturamento que você encontrou de um período, certo? Deu para entender, gente? Tranquilo aí? Se restar dúvida, deixa aí nos comentários, ok? Vamos lá então para os restaurantes delivery. Já os restaurantes delivery é um pouco mais complicado, porque eu não tenho número de lugares para poder colocar nesse cálculo. Eu não tenho como calcular ali qual é o giro do meu restaurante. E se eu estou montando, né, se eu vou montar um negócio, eu também não tenho esse negócio aberto para ter uma estimativa, para ter uma ideia ali de qual é o consumo dos meus clientes. Então, da mesma forma aqui, você vai ter que calcular e estimar qual é o seu ticket médio, em primeiro lugar, né? Vai usar a mesma lógica que eu usei agora há pouco aqui, falando do ticket médio. E aqui você vai ter que tentar entender quantos clientes você consegue atender por hora, baseado na produtividade da sua cozinha. E aí é que vem o lance. Como calcular a produtividade da minha cozinha? Não existe uma fórmula muito correta, uma fórmula muito certa para isso. O ideal é você, ao comprar os equipamentos, trocando uma ideia ali com o vendedor, entender quantas refeições por dia ou por hora esse equipamento ele pode te fornecer. E é claro, você também precisa entender aí em quanto tempo eu consigo preparar o prato que você está utilizando aí como referência para o ticket médio, né? Então, se é um hambúrguer com batata frita e uma Coca-Cola,
Quanto tempo eu levo para produzir esse hambúrguer com batata frita e Coca-Cola? E claro, né? Quantos eu consigo fazer ao mesmo tempo, né? Porque você não vai fazer um hambúrguer por vez, né? No momento que começam a sair os pedidos, você vai fazer mais de um hambúrguer por vez. Então vamos supor aí que você tem um broiler, né? Uma chapa, você vai ter que calcular quantos hambúrgueres você consegue fazer de uma vez só nessa chapa, né? Quantos sanduíches, de um modo geral, você consegue fazer nessa chapa. Feito isso, então, aí você vai multiplicar pelo número de horas que você fica aberto. Então vamos supor que você chegou à conclusão que você consegue produzir de uma vez só, em 10 minutos, 10 hambúrgueres. Então em 10 minutos eu consigo preparar 10 hambúrgueres. Significa que em uma hora você consegue preparar 60 hambúrgueres, certo? Então a cada 10 minutos, 10 hambúrgueres. Em uma hora, em 60 minutos, você consegue preparar então 60 hambúrgueres. Se você fica aberto durante 3 horas, significa então que você consegue produzir 180 hambúrgueres, durante esse período em que você está aberto. E aí você vai multiplicar então esses 180 hambúrgueres durante o período que você está aberto, né, esse ticket médio que você chegou, né, pelo número de hambúrgueres que você consegue produzir, pelo número de refeições que você consegue produzir. Dessa forma, então, a gente está dizendo que eu consigo atender 180 clientes no período que eu estou aberto, que gastam, sei lá, R$35 cada um deles, né, com ticket médio. E aí você então tem o potencial de faturamento máximo daquele período determinado. Depois, então, você multiplica pelos dias do mês que você fica aberto e consegue então calcular o potencial máximo de faturamento do seu restaurante. E por que a gente calcula então esse potencial de faturamento? Para a gente entender, por exemplo, se os custos fixos que eu tenho nesse espaço que eu estou alugando, onde eu estou montando o meu negócio, eles são condizentes com o meu faturamento, né, com o meu potencial máximo de faturamento. Vamos imaginar que o seu potencial máximo de faturamento é de R$100 mil e o seu custo fixo é de R$35 mil. Então a gente chega à conclusão aqui que não é viável. Porque lembra, esse potencial de R$100 mil, ele é basicamente inatingível, né? Porque a gente está usando parâmetros, como eu mencionei lá atrás, de que o seu restaurante está lotado do início ao fim, todos os dias da semana, todos os dias que você está aberto. E a gente sabe que isso não acontece. No delivery é a mesma coisa. A gente está partindo do princípio que a gente vai produzir 180 hambúrgueres durante todas as horas que eu estou aberto. E a gente sabe, durante o período que eu estou aberto, a gente sabe que isso não vai acontecer. Tem dias mais fracos, dias mais fortes. Então a gente sabe que esse potencial máximo de faturamento também nunca vai ser atingido. Se o meu custo fixo, por exemplo, ele já é maior do que aquele percentual que a gente já falou, já tem vídeo aqui no canal falando, né, qual é o limite para custo fixo, mão de obra, custo variável e tudo mais dentro de um restaurante, né, um percentual ali máximo para cada um desses custos. Então se o meu percentual, no meu caso aqui, ele já ultrapassa o limite do potencial de faturamento máximo, significa que esse negócio ele não vai ser viável jamais, né? Porque eu não consigo faturar o suficiente para manter os custos do meu negócio. Então o potencial de faturamento ele é muito importante para isso. Outra maneira que você pode usar é o seguinte: se eu estou chegando muito próximo do meu potencial máximo de faturamento, só que eu ainda estou tendo muita demanda, né? Estou gerando muita fila no meu restaurante naqueles horários de pico e tudo mais, talvez seja o momento de mudar, né, de abrir uma nova casa. Então esse cálculo, né, esse número potencial máximo de faturamento, ele é bastante importante para que a gente tome decisões estratégicas no nosso restaurante, no nosso negócio. De ampliar, por exemplo, de abrir ou não abrir uma nova casa, de acordo ali com os percentuais de custos em relação ao potencial de faturamento máximo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe então de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, de conhecer nossa plataforma de cursos online e tudo mais que eu já falei lá no início do vídeo. Um forte abraço para você e até a próxima!